Boa noite a todos. Começa agora mais uma sessão do nosso estudo de O Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores, aqui no seu canal Espiritismo em Kardec, em consórcio com o canal do Arthur Azevedo. Qual o nome, Arthur? Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Muito bem. Juntamente conosco, Cláudio Costa, nosso querido amigo, que tem muita história para contar. Não é isso, Cláudio? É. Quem não tem dinheiro, conta história. Muito bem. Então, você sabe, interage conosco pelo chat. O nosso estudo é em conjunto, é em grupo, para que todos nós possamos, compartilhando nossas ideias e interpretações, tirar melhor proveito dessas letras magníficas, instrutivas do Livro dos Médiuns e dos Evocadores. Muito bem, nós estávamos na nossa última sessão, na metade, ou um pouquinho depois da metade, do capítulo de número 17, sobre a formação dos médiuns. E nós daí retomamos pelo item 219, cujo título está aí destacado, Mudança de Caligrafia. Vejamos, então, pela leitura, os destaques. Peço aos amigos que mutem o áudio enquanto não estiverem falando. Um fenômeno muito comum nos médiuns escreventes é a mudança da caligrafia, conforme os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que uma certa caligrafia se reproduz constantemente com determinado espírito, sendo às vezes idêntica à que este tinha em vida. Veremos mais tarde as consequências que daí se podem tirar com relação à identidade dos espíritos. A mudança da caligrafia só se dá com os médiuns mecânicos ou semimecânicos, porque neles é involuntário o movimento da mão e dirigido unicamente pelo espírito. O mesmo já não sucede com os médiuns puramente intuitivos, visto que, neste caso, o espírito apenas atua sobre o pensamento, sendo a mão dirigida, como nas circunstâncias ordinárias, pela vontade do médium. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo em se tratando de um médium mecânico, nada absolutamente prova contra a sua faculdade, porquanto a variação da forma da escrita não é condição absoluta na manifestação dos espíritos. Deriva de uma aptidão especial, de que nem sempre são dotados os médiuns, ainda os mais mecânicos. Aos que a possuem, damos a denominação de médiuns polígrafos. Lendo este trecho, meus amigos, eu me lembrei do caso das psicografias nos tribunais, de terem registros tribunais brasileiros de alguns casos de submissão, de sujeição de certos textos psicografados aos exames periciais grafotécnicos que atestaram a autenticidade, a autoria daquele escrito como de um morto, entre aspas, não é? De um espírito que se sabe desencarnado. Essa é uma das consequências, né, que podemos retirar dessa possibilidade rara, como diz Kardec, da identidade de caligrafia. Os amigos recordam de outras ou querem destacar esse aspecto? Eu me lembro de ter lido, né? Me parece que algumas questões já formam jurisprudência, inclusive com algumas cartas escritas por Kardec, por Chico Xavier, né?
que foram usadas num caso, se eu não me engano, depois os amigos me corrijam, hein? Me parece que uma arma acidental matou a esposa, né? E o marido foi acusado de assassinato e uma mensagem, eu estou aqui tocando pela memória, hein? Foi usada no tribunal e foi reconhecidamente anotada como, nesse episódio, como inocentando o réu. Se eu não me engano, Carlos Embassai tem um livro, A Mediunidade e a Lei, também falando de alguns casos de jurisprudência onde a mediunidade, principalmente de psicografia, foi utilizada. Eu nunca tive oportunidade, não, embora trabalhe muito com médiuns de psicografia, mas dá para tirar umas lições boas aqui, porque a gente tem médiuns aqui que no mesmo dia da reunião usam 4, 3, 4, 5 caligrafias diferentes, né? Outros médiuns, a gente tem a nítida noção que estão escrevendo por si, embora o assunto tratado lhe fuja dos conhecimentos. Então, realmente essa parte aí é totalmente verídica e passível de se ver em qualquer reunião séria aí. Boa lembrança do Rui, né, e comentado muito bem pelo Cláudio. Para quem quiser se informar assim de maneira mais profunda, né, uma vez que não é o escopo do nosso estudo de hoje, aprofundarmos essa questão, mas existe um livro, né, chamado A Psicologia à Luz da Grafoscopia, do Carlos Augusto Perandrea. Inclusive, pelo que eu sei, tem até já, eu acho que é um livro mais antigo, é possível até baixar gratuitamente. Acho que já é possível fazer isso sem nenhum problema legal, né? O PDF deste livro, né? Que explora bem, né, esse fato que foi realmente, como foi lembrado aí, levado em conta pelo sistema judiciário como uma prova favorável a se tornar inocente o acusado, né? Que realmente teria sido um acidente e em função justamente da incrível semelhança, né, da caligrafia do, da mulher, né, no caso que se comunicou, também não me recordo bem se é do caso assim em detalhes, mas do espírito comunicante, né, realmente muito semelhante à caligrafia que possuía enquanto encarnado. Amigos, agora Kardec vai a um ponto que me parece atual, porque a empolgação, a notícia sobre essa possibilidade extrema de imitação perfeita da caligrafia, ou antes, a vazão da caligrafia do desencarnado por meio do veículo mediúnico, gerar injustas expectativas quanto ao controle ou aferição da qualidade do fenômeno. Kardec, no trecho que acabou de ser lido, assevera: pode ser que mesmo no médium mecânico não se consiga, o desencarnado não consiga uma maleabilidade a ponto de gerar perfeitamente a sua caligrafia. E o médium, então, não vai exteriorizá-la a ponto de passar por um teste pericial. O mesmo também podemos colocar, em maior grau, em relação à atividade dos ditos médiuns intuitivos, que às vezes podem ser menosprezados, podem ser subvalorizados, ao argumento, né, que Kardec afasta da impossibilidade de imitarem a caligrafia. Né? Eu gostaria que os amigos destacassem qual é o meio principal em espiritismo, um certo spoiler em relação aos capítulos,
que ainda vamos estudar, mas qual é o meio principal em espiritismo para aferirmos a identidade, se não é por meio de caligrafia? E demais considerações para não incorrermos neste equívoco de não valorizar os médiuns intuitivos e aqueles mecânicos e semimecânicos incapazes de reproduzir com perfeição a caligrafia dos comunicantes. É muito interessante essas questões aí. Como eu disse, eu passei por 2 episódios envolvendo essa questão aí, e é muito interessante que foi bem no início que a gente estava começando a formar os grupos familiares. Nós tivemos, por um médium intuitivo, foi muito interessante isso, uma breve mensagem de agradecimento e de consolação a uma família aqui que tinha perdido a matriarca da família. E é engraçado que a família é japonesa. E no final da mensagem, houve até uma demora muito grande, porque o espírito traçou a assinatura em letras japonesas, em caracteres japoneses. E, embora essa família, por exemplo, não é uma família de feição espírita, ao contrário, nós buscamos a família, e a família agradeceu muito, porque reconheceu os caracteres. E, inclusive, o que nos esclareceram era assim, o termo usado naqueles caracteres era uma espécie de sobrenome de família, relacionado a determinada região da onde eles vinham do Japão. Foi a única questão, assim, mas a gente não se aprofundou nisso porque a própria espiritualidade disse que eles estavam fazendo uma exceção ali e houve uma condição muito necessária, porque havia a possibilidade de familiares até causarem uma grande tragédia na família, se não recebessem aqueles pequenos escritos ali. Foi interessante porque a mensagem veio em português, por inspiração de um médium. E só no final ele demorou muito para traçar ali 5 ou 6 caracteres em japonês e com caneta, que é uma coisa absurda, né? Mas a família reconheceu realmente na escrita ali uma escrita própria da região de onde eles provinham. Então, para a gente, até a gente deixou isso com a família, isso nunca mais se reproduziu aqui, porque, como diz Kardec aí, não é fato determinante, né? E não é, como se diz, não é comum, mesmo nos médiuns mecânicos, tá? Então, a gente só tem essa, diga. Agora, questões de identificação, acho que vão chegar mais para frente lá. Como eu trabalho muito com psicografia, como eu já esclareci aqui, a gente exercita os médiuns a escreverem até as sensações, então os amigos espirituais têm um pouco mais de facilidade de utilizar até um médium intuitivo, um médium semimecânico para essa formação, né? Mas são questões que variam ao infinito, aí, como diz Kardec. Não é, como vamos dizer assim, questão fechada, né? Em nenhum dos aspectos. Como o Cláudio adiantou, essa questão de identificação realmente a gente vai detalhar mais à frente, mas é interessante, realmente, como o Rui ressaltou aí, a gente já ter pelo menos uma noção, né? A gente poderia listar alguns, né, que são justamente traços da personalidade do desencarnado, que realmente acabam passando ali na comunicação, na maioria das vezes, né? Claro que vai depender um pouco das condições também do médium, e também informações que sejam de desconhecimento completo do médium, né? Que realmente seria impossível o médium conhecer, então, e coisas que efetivamente a família ou possa identificar como sendo realmente informações que estiveram ali
bem aquele seio familiar, né? Não são informações públicas, né? Eu digo isso porque houve um caso de 2 anos atrás, onde um médium, inclusive aqui do estado do Rio de Janeiro, foi denunciado, né? Não se pode nem dizer se é médium mais, né? Porque parece que nem médium o rapaz era, porque ele vinha colhendo o nome dos informações dos desencarnados anteriormente à reunião. Inclusive, tinha como hábito dar o CPF do desencarnado logo do início da comunicação. Então, hoje, com a tecnologia, realmente já nós temos que ficar mais alertas, porque, né, charlatães como esse podem efetivamente tentar adquirir algumas informações para tentar passar um grau de alguma veracidade para aquela comunicação. Mas em condições normais, quando não há charlatanismo, quando não tem nada disso, são essas, né, as características da personalidade do espírito em relação à sua condição de encarnado, e também informações que são reconhecidas ali pelos encarnados como sendo algo que foi compartilhado só com eles ali, só eles e o desencarnado poderiam ter conhecimento. Muito bom. Boa síntese. Não é como o Cláudio iniciou e o Arthur completou, uma questão de análise do conteúdo, da linguagem, os sinais característicos, as informações íntimas que consubstanciam a maneira de identificação segura do espírito comunicante, com predomínio, inclusive, sobre esse aspecto da caligrafia. Entretanto, estejamos atentos quanto a esta interessante possibilidade de termos médiuns que reproduzem, assim mecanicamente, a caligrafia dos desencarnados como um meio pelo qual Deus possibilita aos mais incrédulos a conversão, né? Terem a simpatia, o convencimento sobre as grandes verdades espirituais que deverão fazer todos nós, né, alavancarmos nosso desenvolvimento ao infinito. Muito bem. Então, prossigamos. Item 220 nos fala sobre uma questão igualmente muito interessante, descortinada em seu título: perda e suspensão da mediunidade. Vejamos. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre este ponto. Pergunta primeira: podem os médiuns perder a faculdade que possuem? Resposta: isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade, mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira que cessa com a causa que a produziu. Segunda: estará no esgotamento do fluido a causa da perda da mediunidade? Resposta: seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta faculdade. Isso não raro se dá porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. Terceira: que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? Resposta: o que mais influi para que assim procedam os bons espíritos
é o uso que o médium faz da sua faculdade. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite e, ainda menos, para a satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhoria espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Pergunta: não pode o espírito que se afasta ser substituído? E, neste caso, não se conceberia a suspensão da faculdade? Resposta: espíritos não faltam, que outra coisa não desejam senão comunicar-se e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se afastam. Mas, quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode suceder que o seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo, durante certo tempo, de toda a comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele, médium, e que, assim, razão não há para dela se vangloriar. Essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium a prova de que ele escreve sob uma influência estranha, pois, de outro modo, não haveria intermitências. Em suma, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição, demonstra às vezes a solicitude do espírito para com o médium, a quem consagra afeição, tendo por objetivo proporcionar-lhe um repouso material de que o julgou necessitado, caso em que não permite que outros espíritos o substituam. Pergunta quinta: vêem-se, no entanto, médiuns de muito mérito, moralmente falando, que nenhuma necessidade de repouso sentem e que muito se contrariam com essas interrupções, cujo fim lhes escapa. Resposta: servem para lhes pôr a paciência à prova e para lhes experimentar a perseverança. Por isso é que os espíritos, nenhum termo em geral, assinam a suspensão da faculdade mediúnica. É para verem se o médium descoroçoa. É também para lhe dar tempo de meditar as instruções recebidas. Por essa meditação dos nossos ensinos é que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que, na realidade, não passam de amadores de comunicações. Pergunta sexta: será preciso, então, que, nesse caso, o médium prossiga nas suas tentativas para escrever? Resposta: se o espírito lhe aconselhar isto, deve. Se lhe disser que se abstenha, não deve. Sétima pergunta: haveria meio de abreviar essa prova? Resposta: a resignação e a prece. Demais, basta que faça a cada dia uma tentativa de alguns minutos, visto que inútil lhe será perder o tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa só deve ter por fim verificar se já recobrou ou não a faculdade. Oitava pergunta: a suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? Resposta:
De modo algum, o médium se encontra, então, na situação de uma pessoa que perdesse temporariamente a vista, a qual, por isso, não deixaria de estar rodeada de seus amigos, embora impossibilitada de os ver. Pode, portanto, o médium e até mesmo deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com seus espíritos familiares e persuadir-se de que é ouvido. Se é certo que a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas com certos espíritos, também certo é que não o pode privar das comunicações morais. Nona pergunta. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre traduz uma censura da parte do espírito? Resposta: não, sem dúvida, pois que pode ser uma prova até mesmo de benevolência. Décima pergunta. Por que sinal se pode reconhecer a censura nesta interrupção? Resposta: interrogue o médium a sua consciência e inquira de si mesmo qual o uso que tem feito da sua faculdade, qual o bem que dela tem resultado para os outros, que proveito ha tirado dos conselhos que se lhe tem dado, e então terá a resposta. 11ª pergunta. O médium que ficou impossibilitado de escrever poderá recorrer a outro médium? Resposta: depende da causa da interrupção, que tem por fim, a miúde, deixar-vos algum tempo sem comunicações, depois de vos terem dado conselhos, a fim de que vos não habitueis a nada fazer senão com o nosso concurso. Se este for o caso, ele nada obterá recorrendo a outro médium, o que também ocorre com o fim de vos provar que os espíritos são livres e que não está em vossas mãos obrigá-los a fazer o que queirais. Ainda por esta razão é que os que não são médiuns nem sempre recebem todas as comunicações que desejam. Nota de Kardec. Deve-se efetivamente observar que aqueles que recorrem a terceiros para obter comunicações, não obstante a qualidade do médium, muitas vezes nada de satisfatório consegue, ao passo que, de outras vezes, as respostas são muito explícitas. Isso tanto depende da vontade do espírito, que ninguém coisa alguma adianta mudando de médium. Os próprios espíritos que, como dão, a esse respeito, uns aos outros a palavra de ordem, porquanto o que não se obtiver de um, de nenhum mais se obterá. Cumpre, então, que nos abstenhamos de insistir e de impacientar-nos, se não quisermos ser vítimas de espíritos enganadores, que responderão, dando procuremos a viva força uma resposta, deixando os bons que eles o façam para nos punirem a insistência. 12ª pergunta. Com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? Resposta: é uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. 13ª. Entretanto, médiuns há que manifestam repugnância ao uso de suas faculdades. Resposta: são médiuns imperfeitos, desconhecem o valor da graça que lhes é concedida. 14ª. Se é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem
e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? Resposta: a faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem? 15ª pergunta. As pessoas que desejam muito escrever como médiuns e que não o conseguem, poderão concluir daí alguma coisa contra si mesmas no tocante à benevolência dos espíritos para com elas? Resposta: não, pois pode dar-se que Deus lhe haja negado essa faculdade, como negado tenha o dom da poesia ou da música. Porém, se não forem objeto desse favor, podem ter sido de outros. 16ª pergunta. Como pode um homem aperfeiçoar-se mediante o ensino dos espíritos quando não tem, nem por si mesmo, nem com auxílio de outros médiuns, os meios de receber de modo direto esse ensinamento? Resposta: não tem ele os livros, como tem o cristão o evangelho? Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras ao lhe saírem da boca. Ponto final. Meus amigos, aí o ditado completo, lido sem interrupção, sobre a interrupção, a intermitência da faculdade mediúnica e da comunicação dos espíritos. Frisei sem interrupção, não que não tenha havido vontade, porque em diversos momentos e trechos encontramos pontos de destaque, valiosas instruções para o nosso aprendizado. Então, por isso, retrocedo na exibição do texto, para que possamos, então, pôr em revista esses trechos que nos dão importantes fontes de reflexão. Primeiramente, eu gostaria de ouvir os amigos trabalhando nos grupos espíritas que fazem a prática, parte prática, se há uma certa impaciência para conclusões precipitadas da parte de um ou outro membro ou médium quanto a essas suspensões temporárias. Se tem faltado maior paciência e observação para o diagnóstico, que, como vimos nesse ditado, é variado e não necessariamente indicativo de uma interrupção definitiva e nem de um caráter punitivo nesses episódios. Muito bem, o Rui. Esse capítulo aí é tão interessante, essa listagem aqui. Os itens 1, 2 e 3 aí, eu diria assim que, como o movimento tem pouco estudo, e eu falo por mim no início, a gente se pautava pelo pouco que se via dos grandes médiuns da história aí, do espiritismo do Brasil. E antes de conhecer a biografia desses médiuns, que foi uma coisa que me despertou e me ajudou a compreender muita coisa sobre mediunidade, a impressão que se tem é que o médium é uma máquina. Então, que ele não pode parar, que ele não pode falhar, que ele não pode... É uma máquina que você usa ao seu bel prazer, ou ele usa ao seu bel prazer. Então, quando se começa a trabalhar com os médiuns e se começa a utilizar a doutrina, como está sendo feito aí pelo livro dos médiuns, você vê que não são pessoas, e cada qual com as suas capacidades, com as suas sutilezas. A interrupção, a gente, como vem acompanhando médiuns há muitos anos, e
cidade pequena, e a gente formou os grupos familiares. Hoje os primeiros grupos familiares já vão para 20 anos. Então a gente tem 20 anos acompanhando, alguns até deixaram o trabalho mediúnico por N razões, né? Então você vê que essa questão aí, tão como Kardec deixou bem claro, não sendo máquinas, uma hora tem que, às vezes, cansar ou descansar. E a espiritualidade, ela tem uma sutileza, tem um cuidado muito grande com os médiuns. A gente tem visto isso diariamente. Os médiuns têm questões pessoais para resolver. Os primeiros conselhos que nós tivemos foi que o médium tem que ser um homem do mundo. Ele tem que cumprir os seus deveres de sociedade, os seus deveres de família, os seus deveres de trabalho, de prover, né? E depois disso adequar o que ele pode trabalhar com a mediunidade de uma forma o mais natural possível, o mais, vamos dizer assim, o mais simples possível. Aquela ideia de que o médium, tem uma palavra aqui que a gente até anotou aqui, essa questão aí da palavra missão, ela é tão deturpada no meio espírita como se o médium, por exemplo, ele tivesse reencarnado só para viver através da mediunidade. E não é. Ele é uma pessoa que tem que vir aqui e cumprir suas questões de reencarnado integralmente. A mediunidade é uma missão no sentido de que ele tem uma ferramenta para trabalhar em prol do seu próprio benefício e dos que o cercam. Então, questões pessoais, questões de doença, a questão do abandono aí, a gente presenciou 2 fatos aqui que a gente pode registrar de memória, essa questão do médium, dos amigos espirituais se afastarem do médium para ver a integridade do médium, para ver a constância do médium, para ver realmente a responsabilidade do médium. Ao longo desses anos, nós tivemos 2 oportunidades de ver isso daí acontecer, de forma que os médiums perderam, vamos dizer assim, a oportunidade de trabalhar com os espíritos correspondentes, porque não quiseram seguir os conselhos, principalmente os conselhos morais. A ponto de 2 casos que nós temos aqui bem registrado na memória, desses espíritos começarem a trabalhar com outros médiuns do grupo, porque eles não aceitariam mais trabalhar com aqueles médiuns que, não atentos aos seus conselhos, não se reformavam, não se conduziam de uma forma um pouco melhor com a oportunidade que estavam tendo. E é interessante que quando você conversa com o médium, você percebe assim que o médium queria conduzir aquele espírito de acordo com a sua vontade. Para não alongar muito, eu vou dizer assim, esses espíritos, quando começaram a se manifestar através desses médiums, eles tinham um jeito rudimentar de se manifestar, um jeito até brutalizado de se manifestar. Ao longo de anos, junto com o conhecimento doutrinário explanado, com os estudos, etc. e tal, esses espíritos melhoraram a sua forma até de falar, a sua forma de agir, a sua forma até de compreender aquilo que eles estavam colocados na reunião, e os médiuns não. Então, quando esses médiuns, por exemplo, começaram a ver que os espíritos não mantinham mais aqueles trejeitos primeiro, geralmente rudes, broncos, vamos dizer assim. Esses médiuns queriam conformar o espírito àquilo. E os espíritos simplesmente se afastaram. Tanto que a gente tem 2 casos aqui bem documentados, que esses espíritos continuaram as tarefas durante anos com o grupo através de outros médiuns. Tá? Então, você vê todas essas características aí de perda de mediunidade, é uma constante na vida do médium. Eu tenho médiuns que produziram muito durante anos e estão há alguns anos, entre aspas, sem produzirem ostensivamente.
E aí, ao longo dos anos, a gente foi ver, por exemplo, que anos depois dessa parada, entre aspas, esse médium passou por problemas físicos, por problemas emocionais. Então, a espiritualidade, até essas questões, previne. E é uma grata surpresa ao longo dos anos a gente vê principalmente esses cuidados. E muitos médiums, infelizmente, que conhecemos, se perderam nesses conselhos aqui, por não conhecerem os conselhos, não estudarem a doutrina, e ao sentirem o afastamento daquele espírito que causavam a ostensividade, buscaram outros espíritos para continuar, vamos dizer assim, aparecendo, e infelizmente se perderam pelo caminho. Então tem todas essas 14, 16 questões aí deveriam ser de cabeceira de médium, realmente. Né? E de dirigentes, vamos dizer assim, tá? Eu posso falar por experiência própria, de quase 30 anos, o dirigente sem esse conhecimento aqui, ele causa muitos problemas para os médios. Porque ele não vai saber lidar com esse médium. Às vezes a gente exige que o médium produza em todas as reuniões, em todas as situações. Antes de ter esses conhecimentos aqui, a gente achava que o médium era uma máquina. Ele tinha que vir naquele dia, naquele horário, sentar e fazer o trabalho dele. E os espíritos também, entre aspas, né? A gente até nesse ponto também às vezes se perde. Quando começamos a ver a questão do ensino de Kardec aí, com todas as nuances bem expostas, bem claras, e você vê o indivíduo trabalhando ali e trabalhando em grupo, você vê todas essas questões aqui colocadas no dia a dia de uma reunião mediúnica bem organizada, né? E é fato isso daí, constante. Então a gente até fica um pouco com o pé atrás quando ano após ano o médium produz. Poxa, o médium, a gente sabe que o médium está com problema emocional, está com problema até físico, e ele continua produzindo, entre aspas, da mesma maneira. É quase que uma matemática impossível. Então, o dirigente, com esse conhecimento aqui, saberá até lidar com as questões quando esses espíritos colocam em prova os médiuns e os dirigentes. Dirigentes que às vezes a gente viu obrigam os médiums a trabalharem, entre aspas, independente da situação que passam. Tá? Esgotamento de fluido, tá? A gente já viu médiums em todas as pontas do aspecto. A gente viu médiums de uma saúde vigorosa não conseguirem mais produzir, exatamente porque a questão espiritual envolvida já não era daquele médium. Alguns espíritos nos aconselhavam, olha, mantenham esse médium mais tranquilo, porque os espíritos que vão trabalhar mais à frente com a mediunidade dele estão se preparando para a tarefa. A gente pensa que é um negócio mágico, né? Alguns alertavam, olha, o trabalho do grupo vai evoluir numa outra direção, então outros médiums vão despontar. Então, todas essas questões são levantadas e muito bem explanadas aqui, trabalhadas, você vai em frente com o grupo. Lembrando que a espiritualidade também não é mágica, né? De repente a gente quer que aquele guia, que aquele protetor, que aquele mentor produza durante 20, 30, 40 anos, como se ele não tivesse mais nada que fazer da vida, né? Agora, Arthur, você acha que, pela nossa ainda tendência sob governo do orgulho, há uma dificuldade maior na caracterização desse fato, dessa interrupção, podendo levar a imposturas, fingimentos, quando, por exemplo, não raro, nós temos como dirigente, se não do grupo, mas da casa espírita, o médium que durante certo tempo se colocou como mais produtivo. Não é? Então, depois ele não quer perder essa credibilidade, não quer perder esse título de médium produtivo,
e tem sérias dificuldades com o orgulho para admitir a todo o seu grupo, né, que a sua mediunidade, a sua capacidade comunicativa está sob intermitência? Rui, pode acontecer realmente, né? Se o indivíduo toma para si aquilo como uma forma de destaque, né? Ele vai encarar aquilo realmente como algo super negativo, né? Então, por isso o alerta que fazem os espíritos, Allan Kardec, quando dizem que o médium, assim como toda pessoa, né, médium ostensivo, no caso aí, tem que realmente cuidar para que a sua mediunidade não seja para ele um meio, né, de justamente extravasar essas paixões. Então, a gente encontra justamente aqui na questão terceira, né, dizendo que que esse dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite. Quer dizer, ele pode até ter a faculdade, mas ele não pode utilizar isso para seu deleite, e ainda menos para satisfação de suas ambições, mas para o fim de sua melhora espiritual e para dar a conhecer os homens a verdade. Quer dizer, então tem uma importância tanto individual para ele, para sua melhora espiritual, e isso é justamente para ele combater, ajudá-lo a combater essas paixões, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, todas elas, né? E também, obviamente, tem como objetivo essa mediunidade de servir a propósitos outros, né, de cunho coletivo mesmo, para que ele sirva ali de intermediário para os espíritos, para que aquela mensagem, aquele trabalho possa chegar às mentes, né, e aos corações também, né? Então, realmente, como a gente percebe, há uma multiplicidade de situações que podem ocorrer para que essa faculdade seja suspensa, né? Para que a mediunidade seja suspensa. E eu acredito que passa muito pela questão da adequação. É mais ou menos a gente como numa empresa. Quando a gente começa a não produzir adequadamente, até produz, mas não vai, digamos assim, num caminho contrário ao objetivo da empresa, né? A empresa aí simbolizando todo um coletivo, né? Os interesses coletivos, aquele funcionário, né, passa a ser cada vez menos utilizado porque, né, talvez esteja falhando ali, talvez não esteja muito adequado àquela nova situação, porque as coisas mudam, no momento ele pode estar muito bem adequado a uma situação, e as coisas, né, se modificam, e aí ele fica naquela zona de conforto, não quer mais estudar, não quer mais se aprofundar. É igualzinho como na Terra, né? A gente percebe quando as pessoas perderam ou perdem essa vontade, essa paixão que devem ter por aquilo que estão fazendo. Então, os espíritos avaliam isso tudo. E há casos até que a mediunidade nem é suspensa, mas por conta dessas inadequações, aquele espírito bom é substituído por um espírito inferior, de uma natureza inferior, um obsessor, um mistificador, né? Porque o médium começa a sair da esfera, né, da espiritualidade superior e começa a se colocar cada vez mais próximo a espíritos de uma condição de inferioridade, né? Então, aí os espíritos bons acabam se afastando, porque, né, não vem ali muita coisa a se fazer, aí chegam os espíritos mistificadores ou burlões, enfim, começam, às vezes, nesse processo. A gente até observa isso com alguns médiuns, eu pude observar isso com alguns médiuns famosos no passado, onde eles vinham produzindo muito bem, a gente percebia pelo tipo de linguagem, pelo conteúdo de algumas obras, que inclusive foram publicadas, e depois a gente, com o passar dos anos, e culminou justamente quando o interesse daquele médium passou a concorrer com os interesses materiais e financeiros. E aí a gente percebeu claramente que a qualidade da comunicação começou a diminuir, assim, de maneira bem invisível.
Então, isso realmente, portanto, quando não acontece a suspensão, é bem possível que esse médium acabe passando aí por esse problema de aproximação em relação a espíritos não tão bem intencionados, não tão bem aí, digamos assim, voltados para o bem, digamos assim, né? Voltados para algo realmente honesto no que tange a qualidade da comunicação. Só para deixar mais claro, os amigos podem explicar como é que essa substituição de que cogita Kardec, nesse ponto, na questão número 4, como é que são esses impostores? É fácil identificá-los ou a coisa pode ser muito ardilosa e sutil? Olha, a gente tem algumas experiências aqui que podem ser muito ardilosa e muito sutil. Aí não, aqui dentro do aspecto não está tratada a questão da direção de um grupo, mas é muito sutil. Porque o médium, com o tempo, a gente precisa ter um cuidado extremo, vai adquirindo os hábitos que aquele espírito tem, né, na comunicação. Num primeiro momento, isso nos ajuda a sempre identificar os espíritos comunicantes, tá? Mas com o tempo, se isso não for sempre observado, e o médium percebendo o afastamento do seu espírito, geralmente o seu protetor, o seu guia, ele continua os trejeitos. Ele continua os trejeitos. Se um dirigente não tiver sutileza e estar sempre atento, não é espionar o médium, mas estar sempre atento ao que demanda a doutrina na questão da identificação dos espíritos, pode-se ser enganado por um bom tempo, até que se caia em contradição. A questão de formação de grupo, a gente tem várias experiências, tanto positivas quanto negativas, e uma das mais difíceis ao longo desses anos aí foi trabalhar com esses médiuns que têm essa mediunidade momentaneamente suspensa. Porque o médium aparentemente se sente diminuído, se sente preterido dentro da reunião. Então, essa questão de trabalhar com isso também vai na questão da direção. E hoje, graças a Deus, embora de vez em quando a gente note uma intrusão ou outra ali, porque sempre tem espíritos querendo brincar com o grupo, e é até permitido, porque a gente tem que estar sempre afinando as questões vamos dizer assim, aprofundando as questões de observação, é muito sutil, e é preciso estar sempre alerta quanto a isso. Aqui, eu não sei vocês aí que estão em cidades maiores e trabalham às vezes com grupos maiores. Como a gente trabalha com grupo familiar, a gente tem a oportunidade de conhecer com quem a gente está trabalhando. Eu conheço o fulano ou a fulana que é médium, eu convivo no seu dia a dia, eu estou ali relacionando sempre. Então, é mais fácil dentro da reunião você, às vezes, observar que está havendo ali uma tentativa de intrusão, o médium mesmo é capaz de observar isso também. E quando acontece essa questão da suspensão da mediunidade, como há uma afinidade quase que familiar, real no grupo, o médium continua a sua presença ali, continua integrado aos estudos, até que a sua mediunidade naturalmente volte a ser utilizada. Agora, não sei, nos grupos maiores aí, infelizmente, nas grandes cidades, onde os médiuns não têm esse contato pessoal um com o outro e com a direção, né? É muito sutil. Realmente, quando o grupo é menor e as pessoas se conhecem mais, né, tem realmente até uma amizade, tudo fica mais fácil, né? Porque a leitura fica realmente muito mais fácil. Então, é o que o Kardec sempre aconselhou, né? Que
houvesse harmonia no grupo. E essa harmonia, ela necessita justamente de uma maior convivência, de uma preocupação uns com os outros, algo efetivamente sincero para que aquele grupo ali alcance, né, uma sintonia tal que isso realmente o tornará mais imune a esses ataques, né, que são verdadeiros ataques, né? Eles, os espíritos inferiores, às vezes mesmo declaram isso e vêm com uma série de ameaças. Claro que não se pode também levar isso muito ao pé da letra, porque a gente sabe que são espíritos que realmente querem se impor pelo medo, então acabam aumentando muitas coisas, né, para assustar, mas efetivamente os grupos mediúnicos, quando dão brecha para algumas situações, podem realmente sofrer alguns problemas em função dessas más influências, né, do mundo dos espíritos inferiores. E o que me chama a atenção também nesse capítulo, né, é justamente a questão dos médiuns também, que, como diz aqui, manifestam repugnância ao uso de suas faculdades. E, e o comentário dos espíritos, né, são médiuns imperfeitos, desconhecem o valor da graça que lhes é concedida. Então, isso acontece em muitas coisas da nossa vida, né? A gente recebe tanto e, por vezes, ainda reclamamos, né? Deus nos concede uma série de instrumentos que nós podemos utilizar a nosso favor e, às vezes, damos de ombros e até, né, amaldiçoamos e falamos mal né, damos as costas, enquanto que, na mais às vezes, nós estamos recuando possivelmente uma coisa que até que nós nos comprometemos antes de reencarnarmos, né? E às vezes por outros interesses, eu não quero saber disso porque eu quero utilizar meu tempo para me divertir, para os meus projetos pessoais e tudo mais. E a vida de médium, né, tem as suas, obviamente, como o Cláudio falou, nós não devemos também largar tudo em função disso, mas tem as suas implicações, tem as suas responsabilidades, e é possível, sim, fazer essa conciliação aí dos interesses, para que eles também não vivam uma vida apenas voltada para as coisas materiais, ainda mais quando nos é dada essa graça, né, como está dizendo ali, desconhecem o valor da graça que lhes é concedida, justamente para o próprio melhoramento. Restando bem, pois não, restando bem claro neste ponto que nem todo médium é missionário, ao contrário, não é que ele pode estar vivenciando a sua prova como meio para agilizar o seu progresso, mas com um grande desafio, uma grande responsabilidade de vencer as suas resistências, né, de desvencilhar-se das suas más tendências que podem determinar um desinteresse inicial pela continuidade dos estudos, pela inassiduidade às atividades. E isso é bem comum, não é? Então, os espíritos não vão simplesmente dar à faculdade expansão como um entretenimento que vai espantar esse treino, vai espantar a ocasião para que provemos na prática que somos pacientes, que somos disciplinados para sobreviver com bom ânimo a um período de interrupção, a um período de intermitência. E, de um modo geral, passamos, nesse sentido, por uma pandemia que durou quase 2 anos, não é? E olhando para trás, eu não sei os amigos, mas eu posso dizer que nesses 2 anos me servi da internet para estar assiduamente, sem falta, né? Toda semana
refletindo com os amigos, divulgando a doutrina espírita, não é isso? O Arthur falando agora me levou aqui, eu também fui levado por outras fontes inspiradoras, uma obra coletiva, né, Arthur? De valorizar essa nossa oportunidade, essa nossa ocupação. Muita gente fica lamentando, não pude ir à casa espírita, como se fosse inviável outra alternativa, né? Como se essa via da internet não tivesse seu valor e viesse bem a calhar diante de um impedimento, né? E é muito bom a gente ter ao alcance essas ferramentas, até para mediúnica virtual, mas não é o tema de hoje, né? Só para entrar dentro dessa questão do médium aí e entrar dentro do seu assunto, se me permite, a gente já trabalhava com a internet já pelo menos uns 3 anos antes da pandemia. Então, para a gente só aumentou o uso. A questão da mediunidade é que entra uma questão muito, muito legal que ocorreu aqui. Como a gente não tinha, a gente, embora já tivesse afastado dos centros, mas tinha contato com os amigos que frequentam e tal. Na questão da pandemia, como nós temos a oportunidade de trabalhar com o grupo mediúnico em família, e a gente tem médios em família, foi muito interessante o seguinte: a gente tinha uma reunião semanal. Nós passamos a ter reunião quase que diária, porque a gente tinha o médium, tem o médium à disposição. Então a própria espiritualidade falou: olha, o que impede de vocês não poderem ir ao centro é estarem aqui trabalhando com a mediunidade. E foi isso. Inclusive, continuamos com essas pequenas reuniões familiares, quase que diariamente, e a reunião agora retomando o seu curso normal. Então, a questão dos médiums e da suspensão da mediunidade entra nessa questão aí. Eu não sei, eu não tive a oportunidade de conversar, mas eu imagino que deve ter passado os médiums, tá certo? Porque a interrupção foi material, não espiritual. O dirigente realmente, com todas as responsabilidades, teve que fechar a casa espírita no início, não havia a menor condição. Mas esses médiums, eu não consigo formar na minha cabeça como é que passaram esse período. Porque não foi uma suspensão da espiritualidade, do seu espírito. Nós tivemos algum contato com amigos através da internet que tiveram, como dirigentes de centro, grandes dificuldades de lidar com os médiuns. E foi isso que a gente comentou aqui, que o Rui está comentando aí. Mas vocês têm a internet. Qual é o problema? A gente já tinha duas reuniões mediúnicas já há mais de 3 anos através da internet, superando essa questão de distância. Então, até para isso, com todas as questões impostas da pandemia, nós tivemos essa oportunidade que estamos tendo, aperfeiçoando hoje aqui. Bom, pode ter havido, né, durante esse lapso, a intervenção dos bons espíritos, vamos cogitar, que amenizou o estado moral de muitos médios, né, que foram obrigados a interromper suas atividades. Mas nós vimos também uma avalanche coletiva, né, de ansiedade, de pânico, né, que muitos justificam apenas pelo cenário da pandemia, né, de todo o quadro de doentes e de vítimas, mas reputamos em boa parte ali o reflexo desses médiuns inconscientes ali compartilhando de uma mesma atmosfera fluídica, né, contagiados por este clima coletivo, né, por esse sentimento coletivo predominante na pandemia.
né? E quem sabe isto não serviu para mais de um para descobrir-se médium, né? Portador de uma faculdade mediúnica, e agora, nesta reabertura, está buscando conhecimento, buscando desenvolver a faculdade. Meus amigos, dando continuidade, mais algum aspecto aqui podemos destacar no texto? São muitos apontamentos interessantes, não é? Essa 16ª aí é uma constante da doutrina, né? A gente passou muito por isso aqui. Algumas vezes, quando formávamos grupos, e durante um tempo o grupo funcionava com alguns médiuns que se afastavam, o grupo realmente ficava totalmente perdido. Poxa, você tem a doutrina, a gente está tentando aprender um pouco de doutrina já há quase 30 anos, né? E o pessoal se focou tanto na questão do uso da mediunidade, como a gente diz aí, parecendo que se utilizava uma máquina, que quando falta essa máquina, parece que tem que fechar a firma, como o Arthur bem disse ali. E a gente começou a ouvir esse conselho da doutrina aí. A gente já tinha um bom trabalho de psicografia, tinha um bom trabalho de experiência e observação mediúnica. Olha, não tem médium, vamos reunir o grupo que está lá e vamos discutir esses aspectos. E foi de um proveito imenso quando a gente acordou para isso. Então, e hoje, por exemplo, muitas vezes você tem ali 2, 3, 4, 5 médiums ali efetivos e não há utilização ostensiva da mediunidade, mas há sempre um assunto a ser discutido. E graças a Deus a gente está afinando isso cada vez mais no grupo. O médium é um elemento essencial da reunião, mas a doutrina é o fundamento básico. Dificilmente o pessoal que lida com mediunidade compreende isso. A gente levou um bom tempo, viu? Muito bem lembrado, né? Nós temos uma série de assuntos, né, quase que inesgotáveis dentro da doutrina espírita, e, por vezes, numa situação dessa, nós podemos utilizar essa energia, digamos assim, né, da mediúnica, para outras tarefas, né, desde que visem o bem, visem coisas, a produzir coisas positivas. Então, não necessariamente está ligado tão somente ao trabalho diretamente com os espíritos, mas a gente realmente utilizarmos do nosso tempo para coisas que possam nos elevar e elevar os nossos semelhantes, né? Para objetivando aí coisas positivas, né? Então, ninguém está, como até foi dito aí, preso tão somente ao trabalho mediúnico ostensivo para fazer o bem. Existe toda uma seara aí enorme de trabalhos que podem ser efetuados. É claro que, né, aí, claro, numa situação como essa, caberia, então, ao médium mais ostensivo procurar essas atividades para que ele canalize, né, isso de alguma forma, para que a sua atividade também, para que ele não fique completamente parado, né? Foi o caso da pandemia aí nesses últimos 2 anos. Eu coloquei em destaque aí mais uma vez o trecho que nos fala das comunicações morais. Esse hábito das comunicações morais fora das sessões mediúnicas, a conversa mental, sob a convicção de comunicação efetiva com os familiares, com o guia espiritual, isso nos falta muito ainda. Qual a percepção de vocês? O movimento espírita ainda precisa absorver mais
tudo o que de bom se pode capitalizar com esse tipo de hábito? O Rui, muito bem lembrado isso aí. A gente tinha até anotado aqui essa questão aí para comentar. Olha, o que a gente pode dizer é a experiência que a gente tem. Então, a experiência dos grupos familiares é como o próprio Kardec alerta, em um pequeno grupo você tem uma, um melhor proveito daquilo que recebe, porque pode ser discutido com mais calma, com mais atenção e tal. Essa questão aí é fundamental. Hoje, trabalhando, pelo menos, acho que os mais novos aqui devem ter 5, 6 anos com o grupo, alguns já há mais de 10 anos com o grupo. Então, é quase que normal um médium chegar na reunião e falar: nossa, essa semana passei por tal situação assim, eu tenho certeza que o meu amigo espiritual estava lá, ou que alguém me intuiu. Então, essas questões do trato com a mediunidade natural vai abrindo esse campo aí. Você não precisa da questão ostensiva, alguém te passando um recado direto, ou alguém te escrevendo um recado direto do que você pode fazer de uma forma melhor. A intuição, né, como vem aí, principalmente das questões morais. Você não vê esses amigos espirituais palpitando nas questões materiais da sua vida. Mas, geralmente, quando você se encontra numa encruzilhada que vai desandar num processo, às vezes, de discussão ou um processo emocional junto à família ou ao trabalho, se você está nessa condição aqui, pode ter certeza que isso seria te passado. A calma, a paciência, o recolhimento, a resignação. E isso falta, porque as coisas são tão corridas hoje, né? E até a gente sempre comenta aqui nas reuniões, a pandemia talvez tenha servido muito para quem pôde aproveitar isso. Tá? Para a gente aqui, eu vou falar por mim, e acredito que vocês aí também, a gente já tem esse conceito de mais família. A gente está sempre junto com a família, né? Mas houve uma oportunidade disso. E, com certeza, se isso fosse exercitado junto aos grupos espíritas, isso seria uma ferramenta a mais na vida de cada um. Pois é, não é? A gente ainda está, de alguma forma, em algum grau, contaminado por aquele dogma de que o desencarne nos leva para longe e que permanecemos incomunicáveis durante a vigília nossa aqui dos encarnados e não costumamos conversar intimamente com aqueles que sabemos nos terem precedido o desenlace, o retorno ao mundo dos espíritos, e que são nossos entes queridos, são nossos entes amados, e certamente nos ouvem, nos acompanham, e que deveriam, então, ser mais, vamos dizer assim, instados, provocados nessas nossas confabulações, nessas nossas recordações. Eu agora mesmo estava silenciosamente agradecendo a uma pessoa que é dirigente, me acolheu, minha primeira dirigente em casa espírita, e ela era médium, e ela teve a humildade, excepcionando aquilo que eu indagava, né? Se o orgulho impediria determinadas colocações quanto à interrupção, quando o médio é dirigente é prestigiado, e ela, de uma forma humilde, marcou-me, porque ela teve essa iniciativa de dizer: oh, estou sofrendo uma intermitência na minha mediunidade. Ela falou isso de forma muito aberta, franca e humilde a todo o grupo reunido, né? Uma casa espírita grande, na qual trabalhei, e isso me veio à recordação agora mesmo. Certamente ela está nos acompanhando neste estudo. Com certeza.
Vamos, então, dar sequência. Acho que não temos tempo na nossa sessão de hoje para irmos ao próximo capítulo, para não ficar fragmentado. Mas não encerro aqui o nosso proveito com relação a este ponto, a este ditado, não é, sobre, por exemplo, esse item número 10, ou pergunta número 10, sobre o fim da mediunidade. Isso ainda é mal definido a ponto de gerar essas distorções todas com tanta facilidade? Ou hoje em dia, nós, enquanto movimento, já estamos mais pé no chão para perceber que não somos, enquanto médiuns, ou mesmo espíritas, missionários, que devem esclarecer espíritos perturbados e imperfeitos e ensinar aos outros sobre questões espirituais, sendo nós mesmos os principais aprendizes, carecedores de todos os ditados que, por nosso intermédio, chegam a este mundo, né? O que vocês acham? Essa questão aí, Rui, eu vou parar de seguir você nessas reuniões. Você fica usando a sua intuição para pegar a gente. Estamos Quando, todos enlaçados. há algum tempo atrás, quando essas questões nos passavam, uma pergunta até mental que a gente fazia durante as reuniões, como é que a gente, imperfeito, conseguia, inclusive, por alguns momentos ali, até dar um conselho a um irmão espiritual menos favorecido que se manifestava. E um médium quietinho num canto lá veio assim, é porque vocês são iguais, meu irmão, e ninguém soube que era para mim isso aí, tá? Então é assim, também tem essa questão. Que uso nós estamos fazendo da mediunidade ou da nossa posição junto ao grupo lá, né? E isso é uma questão diária. Tem vezes que o comportamento da gente leva a cometer enganos, etc. e tal. Essa questão de estar sempre conversando com a consciência vale para os médiuns e para todos nós, né? Para o médium deve ser uma ferramenta de uso contínuo. Eu estou usando bem, aquilo que eu estou fazendo através da mediunidade na reunião ou intuitivamente na minha vida ali tem dado resultado, é fácil fazer isso. Difícil é a gente começar. Depois você adquire esse hábito aí, com toda certeza auxiliado pelos irmãos espirituais que nos acompanham. Concordo, realmente ficou meio que fixado na cabeça das pessoas, né, essa questão do que a faculdade mediúnica por si só, ou seria por si só, um atributo de espíritos superiores. Então, a gente, assim, ficaria como que só na condição de professores, né, dos espíritos, e que nada daquelas comunicações poderia servir para a gente, porque, afinal de contas, né, nós médiums, digamos assim, né, nos colocando no papel deles, seríamos já de um grau superior, e não é nada disso, né? Estamos todos aí, até pelo fato de habitarmos no planeta de provas e expiações, já demonstra que somos todos necessitados, né? Então, o médium nada mais é alguém que empresta o seu corpo às comunicações e que realmente serve a um propósito superior, mas ele tem que aproveitar aquilo para também se melhorar e não ficar numa posição de passividade ou de espectador observando aquilo tudo e não tomando nada para si. Realmente, procurar tomar tudo para si, tudo como um aprendizado, tudo como uma lição, para que quando chegar na hora do aperto, né, na hora da prática, a gente está realmente fortalecido, né, todos nós, para os problemas, né, as provas e expiações às quais nós estamos aí submetidos no mundo como esse, né?
Então, como eu disse no início, né, fica aquele perfil de médium perfeito, de pessoa perfeita porque é médium, isso é algo utópico, algo completamente ilusório, e que a gente percebe que não é isso que acontece. Repisando a questão seguinte, 11ª, nós podemos colocar que o dirigente de grupo ele está autorizado ou legitimado a perguntar ao seu guia e ao guia do grupo sobre a suspensão ou interrupção da faculdade de algum médium, não é? Me parece que não haja essa negação nesta resposta, não é? A consulta do dirigente de grupo é válida? Muito, muito, e deve ser uma das ferramentas do grupo, né? Inclusive, essa questão não só de expor essa questão à espiritualidade, como uma conversa, às vezes, reservada e franca com o médium que está passando por esse processo, para saber o que realmente está acontecendo ali. E os esclarecimentos vão sendo uma forma de aprendizado inequívoca do grupo, né? Deve ser ferramenta. E só ressalta a importância de cada um dos elementos do grupo mediúnico, né? Os médiums e o dirigente da reunião, né? O responsável ali pela reunião, pelo encaminhamento da reunião, né? Tem que estar realmente bastante preparados e sintonizados para cada um exercer bem a sua tarefa e alcançarem os propósitos da reunião. E esses guias podem, como diz Kardec nesta nota aqui, responderem de forma muito explícita, né, quanto a um possível caráter probatório dessa suspensão, ou mesmo da necessidade física de um repouso, né? Isso não é um tipo de pergunta impertinente, desde que não se conduza apenas pela curiosidade e descompromisso aquele que pergunta, né? Um médium interessado. Olha, eu me lembrei aqui de um fato ocorrido comigo pessoalmente. Nós ainda estávamos bem iniciantes, nos primeiros anos. A minha esposa é médium, né? Era médium ostensiva do grupo e tinha passado por uma cirurgia de rim, para retirada de pedra do rim. E foi muito interessante que uma médium, que a gente cuidava do aspecto até perturbador da mediunidade dela inicial, perturbador, me liga no meio do dia no trabalho e fala: olha, tem um amigo espiritual aqui e ele está pedindo encarecidamente que você não deixe sua esposa participar da reunião. E a reunião era em casa, né? Já era um dos primeiros grupos familiares que a gente está formando. E eu até fiquei com a pulga atrás da orelha, porque era uma médium, na época, bem perturbada no início da sua mediunidade. Mas chegando em casa, eu tive uma surpresa muito difícil, assim, de que quando eu comentei com a minha esposa que eu queria que ela não participasse da reunião, a mulher quase que derrubou a casa. Foi bom, deve ter alguma coisa estranha aí, né? E aí combinei com um amigo que participava da reunião, para ele chegar uns 15 minutos antes de carro, pegar a minha esposa e levar para casa do pai dela. E ela foi contrariada, se vocês querem saber, tá? E aí, no meio da reunião, um amigo espiritual regular do grupo esclareceu que, como ela estava tinha passado pela cirurgia, amigos, irmãos menos, vamos dizer assim, mais mal intencionados poderiam realmente conseguir agredi-la durante a reunião. Por isso, eles tinham acionado
A única que conseguiu, vamos dizer assim, dar atenção a eles foi essa médium com quem eu tinha relação de cuidados no início da mediunidade. Então, a gente vê o acerto dessas coisas. E foi uma reunião muito conturbada, onde irmãos realmente agressivos estiveram na reunião. Contornado isso, graças a Deus, foi tudo muito bem. Muito bom. Meus amigos, nós chegamos no momento final do nosso estudo de hoje. Finalizando esse capítulo de número 17 da formação dos médiuns. Estamos em condição de avançarmos na próxima semana para o capítulo de número 18. Tema interessantíssimo sobre os escolhos da mediunidade. Espero que você esteja conosco. Arthur, Cláudio, nossa gratidão e até lá. Até lá, gente.